Sexta-feira decisiva para Léo Ortiz. É oficial, Flamengo acerta a venda, e diretor do Corinthians revela salário de Igor Coronado, recusado pelo Flamengo. Se é torcedor raiz, já se inscreve no canal, ative as notificações e deixa nos comentários de qual estado você nos assiste. Vamos à notícia. Igor Coronado receberá R$2 milhões por mês de salários no Corinthians. Igor Coronado foi oferecido pelos empresários ao Flamengo no início de fevereiro. Contudo, a diretoria rubro-negra negou a proposta dos agentes do jogador de 31 anos. Sendo assim, o atleta fechou com o Corinthians para a temporada de 2024. Dessa forma, Rosala Santoro, diretor financeiro do time paulista, revelou que o salário do meia será de R$2 milhões por mês. A proposta inicial era de redução da folha, mas, até em função dos novos patrocínios e do dinheiro novo entrando no clube, a gente resolveu, junto com o presidente, manter o orçamento do futebol em R$20 milhões por mês. Com os dois jogadores que vem se falando, o Mateuzinho e o Igor Coronado, com a simulação que a gente fez, a gente completa o custo mensal na casa dos R$20 milhões, disse Rosala Santoro, diretor financeiro do Corinthians, em entrevista para o Band Esportes. O Flamengo optou por não contratar Igor Coronado devido ao salário do jogador. Isso porque, mesmo saindo do Al Ittihad, o meia atacante de 31 anos desejava altos valores para voltar ao Brasil. Dessa forma, a diretoria rubro-negra decidiu recusar e seguir adiante no mercado. Consequentemente, o atleta acertou com o Corinthians. Desse modo, caso aceitasse o salário pedido pelos empresários, Igor Coronado teria um dos maiores vencimentos do elenco rubro-negro na atual temporada. Isso porque, apenas Bruno Henrique e Gabigol recebem cifras próximas da pedida do meia de 31 anos. Flamengo receberá mais de R$20 milhões por Mateuzinho. Depois de muitas idas e vindas, enfim, Mateuzinho é do Corinthians. O time paulista acertou todas as exigências solicitadas pelo Flamengo, como as garantias bancárias, e fechou com o lateral de 23 anos. O anúncio acontecerá nesta quinta-feira, após as trocas de documentos entre as partes envolvidas. Para contratar Mateuzinho, o Corinthians pagará R$21,3 milhões, divididos em 3 parcelas, por 60% dos direitos econômicos. Na primeira, o time paulista repassará R$16 milhões ainda em 2024. Depois, mais 2 partes de R$2,6 milhões, uma em 2025 e outra em 2026. Para jogar no time do Parque São Jorge, o lateral recusou propostas do Bragantino e do Botafogo. Em janeiro, Mateuzinho chegou a treinar no Corinthians. Naquele momento, o time paulista e o Flamengo tinham um acordo encaminhado para empréstimo. No entanto, as partes tiveram desavenças, e o jogador teve de voltar ao Rio de Janeiro para se reapresentar ao mais querido. A diretoria corintiana solicitou taxa de vitrine e valor fixado de compra abaixo da desejada pelo Mengão, mas a cúpula rubro-negra vetou. Além disso, mesmo descartado por Tite, Mateuzinho teve até que jogar. O lateral foi titular no empate em 0-0 do Flamengo contra a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, em confronto realizado na Arena das Dunas, em Natal. Depois do embate do dia 27 de janeiro, no entanto, o jogador não teve mais oportunidades de entrar em campo. Mateuzinho dá adeus ao Flamengo após 153 partidas, 4 gols e 22 assistências. Léo Ortiz iniciou o duelo entre Bragantino e Ponte Preta, nesta quarta-feira. O Flamengo sonha com a contratação de Léo Ortiz, porém, a situação está cada vez mais distante. Afinal, o Red Bull Bragantino segue contando com o jogador, que foi titular nesta quarta-feira, em jogo contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. Além disso, a sexta será decisiva para o futuro do atleta. Depois de ficar alguns dias sem treinar na pré-temporada do Red Bull Bragantino, na expectativa da liberação para o Flamengo, Léo Ortiz voltou a ser utilizado pelo técnico Pedro Caixinha nas últimas semanas. Além de iniciar o confronto com a Ponte Preta, o defensor jogou os 90 minutos nas 2 rodadas anteriores do Campeonato Paulista, contra Novo Horizontino e São Bernardo. O Bragantino estreia na fase preliminar da Libertadores na próxima terça-feira. Ou seja, de acordo com o regulamento da Conmebol, o time paulista tem até sexta para inscrever jogadores para a disputa. Então, caso o zagueiro esteja na relação, é improvável que o clube de Bragança Paulista tope negociar o capitão da equipe em pleno mata-mata. Além disso, caso o Red Bull Bragantino avance, há outros confrontos eliminatórios, marcados para os dias 6 e 13 de março.
Então, como o técnico Pedro Caixinha considera Léo Ortiz peça fundamental para o elenco, caso a inscrição na Libertadores ocorra na próxima sexta-feira, o jogador deve permanecer no interior de São Paulo. Se curtiu o conteúdo, já solta o dedo no like e não esquece de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima atualização.